Olá, pessoal! Iniciaremos agora mais uma aula de Matemática Básica em Raciocínio Lógico do 8º ano. Para a aula de hoje, nós faremos a correção da atividade da página 35, que está relacionado a raciocinar logicamente. Com certeza, alguns de vocês tiveram alguma dificuldade em um ou outro problema para resolver. Então, vamos discutir, chegar às conclusões e às soluções dessas questões. Começaremos pela questão 1. Então, a questão 1 diz: Bruno viaja de Farias Brito a Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. No caminho, encontrou essa placa: Juazeiro do Norte, a 10 quilômetros. A placa está entre Farias Brito e Crato ou Crato e Juazeiro do Norte. Então, aqui, se ele encontrou essa placa com 10 quilômetros, logicamente a placa está entre Crato e Juazeiro do Norte, que essa distância é 12 quilômetros. Então, a distância de 10 quilômetros está entre Crato e Juazeiro do Norte. Então, vamos ao item B. Retornando de Juazeiro a Farias Brito, quando estava a 20 quilômetros de Juazeiro, ele avistou esta outra placa, Assaré, 80 quilômetros. Qual é a distância entre Farias Brito e Assaré? Vamos refletir. No retorno de Juazeiro até Farias Brito, se Bruno já havia percorrido 20 quilômetros, a placa que ainda indica que ainda faltavam 80. Então, para chegar a Assaré, a gente pode concluir que a distância de Juazeiro até Assaré é 100 quilômetros. Então, vamos ver isso no mapa. Então, se ele estava em Juazeiro do Norte, essa distância até aqui dá 12 quilômetros, como mostra no mapa, 12. E se ele percorreu 20 quilômetros, digamos que ele estava aqui, ó, 20 quilômetros. E aqui a placa dizem que ainda faltava 80, então eu tenho 20 com mais 80 para chegar lá, o total 100 quilômetros, tá? Que é o que nós vamos marcar aqui. Distância de Juazeiro a Assaré, 100 quilômetros. Mas não acabou. Aqui eu quero saber Farias Brito a Assaré. Se a gente pensar que de Farias Brito, vamos voltar ao mapa. De Farias Brito até Juazeiro eu tenho 46 quilômetros com mais 12. Então, a gente vai somar aqui, ó. 46 com mais 12 quilômetros dá 58 quilômetros. Então, vamos subtrair do 100. 100 quilômetros menos 58 quilômetros. O total é 42 quilômetros de Farias Brito até Assaré, tá? Então, essa é a letra B. Vamos ao segundo. Vitor usou lápis e papel para adicionar alguns números e obteve a soma de 4.500. E depois quis conferir o resultado na calculadora, mas quando ele digitou a parcela 308, ele enganou-se e digitou 380. Supondo que o resultado desse cálculo escrito esteja correto e que ele não tenha cometido outro engano na digitação, descubra que número apareceu no visor. Então, vamos ver a diferença do número real, que era 308, para 380, que ele digitou. 380 menos 308, nós teremos 72. E como o resultado da calculadora ultrapassa em 72 o valor que tinha antes, então eu tenho 4.500 somado com 72 é igual a 4.572. Isso é o que aparece no visor da calculadora. Vamos chamar de birusca qualquer número natural com as seguintes características. Primeiro, o primeiro algarismo, que é aquele que ocupa a posição de maior valor, é 2. Cada algarismo seguinte é igual a 2 ou maior que o anterior. E a soma de seus algarismos tem que dar 11. Quais são esses números biruscas? Então, por tentativa, a gente vai descobrir. Então, iniciemos pelo 2. Com 4 números 2, a gente tem esse. Com 3 números 2, esse. Com 2 números 2. E com 1 número 2, esses aqui. Então,
Soma de todos dá 11. Então, no total, são 7 números. São 7 números, Birusca. São 3 caixas, mas apenas um doce. Então, o menino de camisa vermelha diz, o doce está aqui. O de roxinho diz, o doce não está aqui. E o último de verde, o doce está na caixa da outra ponta. Sabe-se que só um dos bonecos diz a verdade. Em qual das caixas está o doce? Então, vamos pensar. Se o doce estiver na caixa da esquerda, esse aqui, o boneco de vermelho está dizendo a verdade. E o de azul e o de verde também estão dizendo a verdade. Então, essa não é o correto, porque o enunciado diz que só apenas um boneco diz a verdade. Então, o doce não pode estar aqui. Se o doce estiver na caixa do meio, onde ele diz o doce não está aqui, o boneco vermelho estará mentindo e o azul também e o de verde também. Então, também não dá certo pelo enunciado. Apenas um está dizendo a verdade. Se o doce estiver na caixa da direita, se estiver aqui na caixa do menino de verdinho, o boneco vermelho está mentindo, o boneco azul está dizendo a verdade e o de verde está mentindo, porque ele diz que o doce está na outra. Então, essa é a correta. Conclusão, o doce está na caixa da direita, nessa aqui. As letras X, Y e Z representam 3 algarismos diferentes. Somando os algarismos dos números X, Y e Y, obtemos o número XZ, de apenas 2 algarismos. Somando os algarismos X e Z, obtemos o número Y, de um só algarismo. Qual é o número X, Y, Z? E aqui faz um esclarecimento, tá? Então, após tentativas, o que vocês conseguiram descobrir? Então, vamos pensar aqui no que foi dito, ó. O número X, Y. Y é igual a X, Z. Então, a gente fazendo várias tentativas, a gente pode fazer chegar à conclusão que é 1, 8 e 8. E vai dar igual, somando todos, o X é 1 e o Z dá 7. 1 mais 8 mais 8, 17. Então, esse é o valor do X, esse é o valor do Y e o 7 é o valor do Z, tá? Então, essa é a questão 5. Vamos à questão 6. São 9 sólidos geométricos e uma balança digital. Sólidos de mesma cor têm massas iguais, tá? Tem o mesmo peso. Escolhendo apenas 3 desses sólidos, foram feitas todas as pesagens possíveis. A figura a seguir apresenta 4 dessas pesagens organizadas em ordem crescente. Então, da menor, vai aumentando o peso até a maior. Essa é a mais pesada. Em qual lugar dessas pesagens deverá entrar um trio formado por um cubo e 2 esferas? Então, vamos pensar a respeito das imagens. Primeiro, vamos comparar a pesagem do trio A e B. Retirando-se um cubo e uma esfera de cada trio, se eu tirar aqui, ó, um cubo e uma esfera, um cubo e uma esfera, e esse aqui é mais pesado que esse, então o prisma é mais pesado, tá? Essa é a primeira conclusão. E a gente pode concluir que se o cubo é mais leve que o prisma, um cubo e 2 esferas é mais leve do que um cubo, aliás, que é 2 esferas e um prisma. Então, ele vai ficar aqui, ó, entre o C e o B. Vamos à próxima questão. Quantas e quais são todas as possibilidades de formação desses trios? Então, em relação a essas pesagens que nós estamos vendo. Então, a dica diz assim, você notou que, no caso, não importa a ordem dos elementos de cada trio, né? Então, se vai pesar, tanto faz o que eu vou colocar primeiro na balança.
Então, observando aqui ainda os trios de pesagens, vamos pensar aqui como resolver. Vamos começar pelos elementos iguais. Então, ó, cubo, 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 prisma, 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 esfera, esfera e esfera. Depois aqui a gente vai para cubo, cubo e prisma, cubo, cubo, esfera, prisma, prisma, cubo, prisma, prisma, esfera. E esfera, esfera, prisma. Então, vamos contar aqui o total de quantas possibilidades. Tem mais ainda. Esfera, esfera, cubo e os três diferentes. Cubo, prisma e esfera. Então, o total são 10 possibilidades. Letra C. Supondo que na pesagem B a balança assinalou 800 gramas e que na pesagem D marcou 1.500 gramas. Aponte duas possibilidades para as massas de cada um desses sólidos. Então, vamos pensar. Se três esferas iguais têm 1.500 gramas, cada esfera tem 500 gramas. Se cada esfera tem 500, vamos ver as possibilidades, ó. Para 800, então 500, 200 e 100, 500, 250 e 50, 500, 220 e 80, 500, 180, 120, 500, 260 e 40. Então, são algumas das possibilidades, tá? Terão muitas outras, tá? E com isso, a gente finaliza a página 38.